O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na manhã desta quarta-feira, ao chegar ao Palácio do Planalto, que o voto auditável é assunto encerrado depois da derrota da proposta de emenda à Constituição na noite de ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Nós não conseguimos o número de votos necessário, né? A minha avaliação é que era difícil conseguir os 308 votos, apesar da gente ter tido a maioria de votos, né? Mas não foi o número necessário para uma mudança. Eu acho que o assunto foi colocado, não é? A própria Justiça Eleitoral, eu acho que ela vai se esforçar para, não é, dentro do processo que existe, dar mais publicidade e transparência. Então, eu acho que no final das contas, né, saímos bem disso aí. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como destacou agora o Zé Maria, disse há pouco em um pronunciamento que a discussão em torno do voto impresso auditável está encerrada. Pacheco descartou a possibilidade de que o Senado analise propostas com o mesmo objetivo. Segundo ele, o posicionamento da Câmara é definitivo. Há uma PEC aprovada em 2015 pela Câmara, mais ampla e que está atualmente parada no Senado. Ela proibia a reeleição do presidente da República, alterava a forma de acesso dos partidos ao fundo partidário e exigia a impressão da cédula no processo de votação eletrônica, entre outros pontos. Ao chegar ao Senado, apenas um ponto dessa PEC foi aprovado, o que permitia a troca de partidos sem punição. Os demais ficaram parados. Agora, governistas analisam a possibilidade de também destacar dessa proposta de emenda constitucional apenas o ponto que trata do voto impresso auditável e levá-lo ao plenário. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Desculpe. Esse debate foi radicalizado porque foi apresentada a proposta pelo presidente Bolsonaro. Porque se não fosse essa reação estranha a qualquer proposta feita pelo Bolsonaro, ele teria alcançado a maioria necessária. Não foi derrotada a proposta, não. Ela venceu por uma maioria insuficiente, é isso? Isso, numericamente ela teve numericamente ela venceu. O presidente ganhou e não levou. É disso que se trata. A maioria qualificada é outra coisa. Eu não sei porquê, né, não sei quais os critérios usados para definir com tanta precisão o que tem de ter 2/3, tem de alcançar 2/3, ou basta a maioria simples, então não sei. Agora, teria sido outro resultado se o Supremo, que se transformou num partido, não entrasse nessa parada. Os ministros pressionaram deputados e senadores, né, lembraram a eles que todos poderão ser julgados no Supremo e transformaram a proposta de tornar, que apenas tornaria mais confiável o sistema eleitoral, numa volta ao Brasil antigo, que é uma safadeza, né? Esse tipo de argumento é falso, isso é uma fake news, de que tanto falam os juízes do Supremo. Não tem papel, não é o papel de antigamente, não vai ter cédula, cédula separada, com o nome do candidato, isso aí tudo foi uma esperteza disseminada para confundir o eleitorado. Mesmo assim, a maioria dos deputados aprovou o voto auditável. É uma questão de tempo. A admissão desse novo sistema, a adoção do voto auditável, porque é um avanço, torna tudo mais confiável. Mas o Supremo achou que era uma ofensa grave, né? Os semideuses togados que combateram como combate um partido. Foi uma vitória esperta do Supremo, mas não foi uma derrota da proposta, não. Ela teve o apoio da maioria dos deputados. O que falta aos deputados é reagir a esse tipo de intromissão nas atribuições do Legislativo. Tá? O Supremo está governando o país e a cada recuo corresponde um avanço, né, de quem controla a Suprema Corte. Deveria zelar pela Constituição, que atropela todo dia esse tribunal. Todo dia. E eles vão continuar avançando se o
Congresso continuar acovardado. Você, Fiuza, o que nos diz dessas duas manifestações que mostramos, do vice-presidente Mourão, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Temos 2 minutos, Fiuza. Olha, o presidente do Senado, ele está mostrando aí uma indiferença, ele como um político, né? E presidente do Congresso Nacional, portanto, a figura que representa o parlamento brasileiro, ele está de costas para o país, né? Ele está de costas para as ruas, porque ele poderia dizer, ok, a Câmara decidiu dessa maneira, mas ele sabe de que maneira isso aconteceu, ele sabe que a comissão especial foi operada, ele sabe que o ministro Luiz Roberto Barroso liderou, sabe-se lá com que argumentos, um transplante de membros dessa comissão que tinha maioria em favor dessa matéria, atenção, e deixou de ter. E aí foi para o plenário já com essa diretriz trazida pelo STF. Isso não é nada republicano. O senador Rodrigo Pacheco sabe disso tudo. Ele sabe que o ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi visto andando lá nos corredores do parlamento, dizendo isso, que eleição não se ganha, se toma. Ah, não, isso foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira? Mas que brincadeira? Que brincadeira foi essa? Eu gostaria de ter a explicação. Ele estava brincando de quê? Porque aquilo que não foi brincadeira, a reunião que ele fez com os partidos e que fez os partidos mudarem de posição, representa um embargo de um desejo do povo. Isso tudo tem que ser explicado. Essa brincadeira tem que ser explicada. Não adianta ficar dizendo, não, foi só uma piadinha do Barroso. Não, o Barroso foi lá operar uma comissão no parlamento, inverter a maioria e inverter a tendência na Câmara dos Deputados como um todo. Então, se tem uma proposição dessa no Senado, o novato senador Rodrigo Pacheco deveria ser menos apressado. Né? Dá essa impressão, não dá, Vitor, que eles querem jogar uma pá de cal, de terra ou de outros materiais menos nobres, né? Sobre um assunto que a população está gritando e um assunto que os indícios de fraude no sistema também estão gritando. Eles vão dormir com esse barulho? Essa é a pergunta que fica. Agora, Zé, a gente traz aqui mais uma declaração. O deputado Aécio Neves, do PSDB, afirmou que se absteve na votação de ontem porque pretende retomar o tema após 2022. A despeito de o PSDB ter orientado votação contrária à PEC, 14 deputados tucanos foram favoráveis, 12 contrários e 5 se ausentaram. O ex-governador de Minas Gerais foi o único a se abster. E aí ele falou ao jornal Folha de São Paulo sobre os motivos dessa decisão. Disse que o PSDB se equivocou ao fechar questão contra a PEC e ele quis demarcar sua posição, abro aspas. Sou a favor do voto auditável como fui no passado, mas o presidente inviabilizou aprovarmos qualquer avanço agora. Minha posição é uma sinalização de que pretendo trazer de volta esse tema após 2022. A discussão se apequenou. O meu voto significa nem a favor agora, já que significaria dar uma vitória a ele, presidente Jair Bolsonaro, nem contra, como se as urnas não pudessem evoluir, fecho aspas, é a declaração do deputado Aécio Neves. Temos 2 minutos, Olha, primeiro é o seguinte, não se discutiu o voto impresso no debate de ontem na Câmara dos Deputados. Se discutiu tudo, Bolsonaro, não sei o quê, reeleição, aquela eleição do Aécio Neves, que todo mundo ali torceu por ele, né, no sentido de que havia alguma coisa errada, quando de repente a Dilma começou a crescer na apuração dos votos. Aí vem o PSDB e diz tudo. Conversei hoje com o deputado Paulo Abiac, ele é do PSDB de Minas Gerais, e ele não votou. Então, veja bem, quem não votou não quis estar presente, porque ele viu exatamente esta incoerência partidária entre uma defesa lá atrás, uma ideia lá atrás de se fazer algo parecido e agora, né? Então, esta é a situação do PSDB. E veja que a Aécio Neves foi o único a se abster, a única abstenção da votação de ontem. O interessante desse debate todo é o seguinte, ontem eu falei,
não acabou a discussão, ela está apenas sendo iniciada. A deputada Bia Kicis, através dessa emenda, levou a população brasileira a, pelo menos, discutir. Estávamos todos dormindo em berços esplêndidos, com uma urna que a gente não sabia exatamente como funcionava. Eu fiz esse teste. Os deputados e senadores eleitos pelas urnas eletrônicas não sabiam como era processada, como é processada a eleição. Acreditem, eles não sabem. Por quê? Todo mundo cruzou os braços, o TSE está tomando conta. Não pode ser assim. Os partidos têm que fiscalizar. O que eu digo que acabou é porque regimentalmente não se pode votar 2 vezes o mesmo assunto num ano eleitoral. Isso o regimento não permite. Então, não tem como. Agora, depois de 2022, sim, esse processo pode e deve ser retomado. Estou, Vitor, consciente de que não se trata de uma corrida tecnológica, mas de costumes. Oceana, 2 minutos. Mostra exatamente a votação de ontem, assim como os próprios partidos ditos aí de oposição ao presidente Jair Bolsonaro hoje, o DEM, PSDB, o MDB, com parlamentares votando exatamente aí, não é nem contra ou a favor do governo. Esse é o problema da discussão dessa pauta. Essa pauta não é do governo, essa pauta não é do presidente Jair Bolsonaro. Essa pauta é importante para a nossa democracia, para um sistema eleitoral saudável. O povo pediu, essa pauta estava na boca do povo, ficou na boca do povo e vai continuar. Tanto é que surpreende que alguns parlamentares desses partidos tenham votado a favor da pauta, da PEC em si, e não a favor ou contra o governo, porque eles sabem que o ano que vem eles têm que prestar contas aí ao seu eleitor, não apenas o ano que vem nas urnas, mas diariamente, né? Nós vimos aí o deputado Paulo Ganimi do Novo, que votou contra na comissão e os eleitores ali lotaram as redes sociais do deputado questionando os princípios da votação do não na comissão e os princípios que ele dizia pregar em relação a essa pauta. Tanto é que ontem ele acabou votando sim ali no plenário. Houve muita pressão importante pressão da comunidade, da nação brasileira, da nossa sociedade. Muitos deputados trocaram ali o voto, alguns ainda estavam indecisos pouco tempo antes da votação. Foi o que nós constatamos, de acordo com alguns deputados que fizeram comunicação com a gente. E como o Zé disse, essa pauta não vai a lugar algum. Essa pauta, por mais que o presidente do Senado queira bater o pé que esta pauta está enterrada, sinto muito, presidente, mas não está enterrada. Isso nem começou ainda. Agora são 6h